Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. E hoje, no nosso quadro Conectando Nós, vamos receber uma psi para lá de especial com o tema Os Nós das Crianças e seu Desenvolvimento. Um assunto essencial para todos os profissionais que estão atuando na clínica, em escolas e até mesmo em hospitais. A nossa convidada é psicóloga clínica, mestre em desenvolvimento humano e aprendizagem pelo Unesp, professora, supervisora e também muito especial para algumas de nós. Eu, particularmente, tenho muita admiração e gratidão por ela, que foi minha professora na faculdade, supervisora no início da minha prática clínica e uma pessoa que deu um super apoio para gente, né? Ela é Luciana Sgali. Lu, querida, seja bem-vinda ao Nós Entre Psis. Esperamos que você se sinta em casa, porque o espaço é assim, né? A gente quer que a pessoa se sinta em casa, se sinta abraçada, e o bate-papo é para você, tá bom? Nossa, muito obrigada pela apresentação, linda apresentação. Já me senti super acolhida. Estou em casa, meninas. Cuidado comigo, cheguei. Que Tá. bom, Lu. A Fer colocou, né, que a Lu é especial para alguma de nós, né, porque ela deu aula, né, para mim, para Fer e para Lê, para você também, né, Lê? Aham, a Lê também. Aham. Então ela tem esse marco, né, foi supervisora clínica para nós três também, então acho que tem esse carinho especial. E foi o que a gente falou, né? Não conhece a Duda, mas enfim, agora tá conhecendo e também vai ter um espaço aí. A Duda já é Ok. integrante, Com se a gente certeza. conhece, a Duda já conhece também. É Já amo mesmo. também. Obrigada, Lu, meninas. conta um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente aqui, como se deu Luciana psicóloga. Ou seja, como foi o seu desenvolvimento até chegar, Tá. Até Não, chegar não aqui, todo, né? né? Né, Chegar como nesse foi, ponto e vamos que vamos. Quero me desenvolver ainda mais. como que Vamos lá, foi a meninas. Lu psicóloga? Por que psicologia? E essa Psicologia. área, como que você foi se aprofundando, né? Nessa área de atender crianças, enfim. Aham, tá certo. Bom, vamos lá. Eu sou uma mulher que nasceu aqui no interior, aqui cresci, me desenvolvi, né, junto à minha família querida, super apego e junto, né, aos colegas daqui da região. Por aqui fiquei nesse meu desenvolvimento, né, biopsicossocial, foi tudo aqui no meu interior, nesse nosso interior, né, em Araçatuba. Aqui na minha história de vida, no meu desenvolvimento, teve um período, né, um longo período, principalmente assim na minha adolescência, eu me envolvi, né, eu fazia dança, né, me envolvi muito com arte, com a dança, então eu me formei em dança. Nesse período em que eu dançava bastante, estava bastante envolvida com arte, me formando, além de dançar, eu também trabalhava com isso, né? Então, eu fui professora de dança, de balé, de jazz, né? É, de dança contemporânea, mas assim, desde aquela época, ainda muito jovem, eu me encantava muito por estar com crianças, sabe? Então, assim, lá naquela época já me acendeu um pouco essa questão do meu eu vou chamar de afinidade, né, do meu contato maior com crianças. Mas muito me abria a ideia, assim, por que será, né, que eu não fui para uma outra área, talvez, de mais movimento, como, por exemplo, a educação física, ou mesmo as artes, né, que voltasse para a dança, por que será que eu não fui para essa... Já me perguntei, né, sobre isso. E fui para a psicologia. Bom, dentre tantos porquês, porque a vida da gente é feita, né, de um emaranhado de fatores que nos leva mas algo muito forte ficou em mim, o quanto que eu olhava, e eu lembro da minha professora e orientadora na época, em dança, estou falando ainda
antes da psicologia, tá? Era a Adriana Cavaleiro, dela falar muito para mim que ela também observava isso em mim, enquanto que eu me debruçava nessa questão do desenvolvimento, né? O quanto que eu gostava de entender além da repetição dos passos, como, né, já que eu dava aula para crianças, vamos montar uma coreografia, vamos fazer uma música, fazer não, vamos desenvolver uma coreografia em uma música ou um repertório todo, e aí eu não ficava só em cima do que era uma repetição, né? E para que as crianças pudessem se apresentar, eu entendi aquilo muito mais, eu gostava muito de vir e conversava muito com as crianças sobre isso. Olha, nós ficamos um ano juntas, olha como que foi a nossa história, né? Do começo do ano até aqui, você fez o balé X, né? Por exemplo, igual a escola, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Então, a gente estava no pré-balé, olha como que foi seu desenvolvimento, olha as fotos como você era. Sempre tive esse olhar, assim, de observar o desenvolvimento e de gostar de conversar sobre isso com as pessoas que eu me envolvia, que eu trabalhava. E aí, quando eu estava com as crianças, então eu também fazia isso em forma de cartinhas e bilhetinhos para os pais, né? Me lembro da minha professora e também eu trabalhava para ela na época, dela falar sobre isso. Nossa, Luciana, isso é muito interessante, peculiar e até especial em você. Então, meu olhar, eu acho que desde então, sempre foi muito para o desenvolvimento, né? Para o ser humano, além da arte e tudo mais. Aí, eu precisava escolher uma faculdade na vida, como todos nós, um dia é chamado, pelo menos muitos de nós, né? Nessa fase jovem adulta, e escolhi a psicologia com, assim, sabe, gente, não é tentando romantizar, não, porque a vida de todos tem os seus percalços, mas de verdade foi uma fase muito tranquila, embora a gente saiba que é uma fase muito difícil para tantos, né? Escolhas importantes e faculdade, mas a psicologia foi algo que desde quando eu entendi que ela existia enquanto profissão, era algo que eu já olhava para ela ali, com muito carinho. Embora não tenha sido uma experiência da minha vida antes de me tornar estudante de psicologia. Essa também é uma condição, né, que eu tive na minha vida. Não conhecia a psicologia antes disso. Mas, enfim, isso me fez escolher a psicologia, né? Ao escolher a psicologia, eu me encantei com o estudo e entendi, cara, eu não quero mais parar de estudar isso, né? Além de querer trabalhar, eu não quero mais parar de estudar. E nunca E parou, aí, né? pois é, nunca parei. Aqui estou, continuo nesse momento da vida mais atuante com o ser humano na prática, né? Um pouco menos, né? Por exemplo, não estou nesse momento desenvolvendo estudos, né? Para científico, por exemplo, mas estamos lá, sempre nos livros e sempre estudando, sempre atualizando pelo sabor, pelo encantamento que é a psicologia como ciência e como profissão. E aí eu acho que eu pulei, né, grande parte de histórias, porque senão a gente vai ficar falando muito sobre como que foi essa coisa de escolher a psicologia. Mas, assim, também tive na minha formação professores queridíssimos, muito competentes. A Lu Toledo, que vocês falaram dela agora há pouco, quando falou da plantinha, né? Ela está na minha história de vida, na minha história de profissão, desde também da minha formação, né? Depois a gente se encontrou enquanto profissionais, trabalhamos juntas, e é, assim, uma profissional admirável até hoje, claro. Mas eu fui voltando o meu olhar para o desenvolvimento desde antes da psicologia, né? E isso sempre me chama atenção, sempre me chama atenção. Ah, fui para atuação em psicologia clínica desde que me formei, né? Faço também, né? Atuo com a psicologia escolar e educacional, no caso na rede pública. Mas os estudos estão sempre voltados ao desenvolvimento, seja consultório, clínica, seja quando a gente fala em educação, a gente não pode deixar de estudar o desenvolvimento humano, né? E é isso, meninas, e é muito gostoso, prazeroso, e o mais interessante de tudo é que, por mais que a gente estude, as coisas não ficam na ponta da língua como resposta pronta, porque a psicologia, né,
é ciência, é profissão, mas ela está no estudo do ser humano. Então, estudar o desenvolvimento infantil e tudo mais, ou o desenvolvimento humano, é tão importante para nós que estamos ali trabalhando com o ser humano, mas a gente nunca se esquece de que cada ser humano é único e, portanto, cada um que chega até nós para o trabalho, né, seja consultório ou não, mas a gente tem que ter esse olhar de fazer, né, de entender esse indivíduo pela própria narrativa, quando as crianças também pela narrativa dos pais, da família, e da narrativa vai pelas vivências e tudo mais. Então, o desenvolvimento fica como um estudo prévio e que nos fortalece, né? É assim que eu vejo e sinto na profissão, mas ele fica ali como uma bagagem, como um ponto um ponto de apoio fundamental para todos nós, né? Especialmente, então, trabalhando com crianças, porque aí a velocidade do desenvolvimento é muito rápida, se comparado a uma vida toda, né, meninas? Sim. E uma fase que eu acho que é extremamente importante, né, Lu? A gente falar da infância e da adolescência, é uma fase de ter alicerce, né? De construção de alicerce, né? Que eu acho Exatamente. que é uma fase importantíssima, que precisa ter um olhar muito, muito especial, né? Sim. E aí, se a gente fala, né, por exemplo, agora nós estamos falando para a internet, né? Então, quem nos assiste, ora são psicólogos, profissionais, mas muitas pessoas não. Então, acho que assim, o que é importante falar sobre esse alicerce, né? O que a gente conhece sobre desenvolvimento? Será que todos os pais, ou que seja um pai, uma mãe, precisa saber de tudo isso? Qual é o nível de importância ou relevância sobre saber mesmo sobre desenvolvimento? Se é isso nós estamos falando aí, vamos chamar de um senso comum, é assim que a gente divide, né, a questão do entendimento científico ou não. É muito importante, a gente tem indicativos, né, de estudo científico que mostra a importância do cuidador, dos pais e dos cuidadores terem um conhecimento sobre desenvolvimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende, a gente consegue lidar melhor. E aí, né, isso já é algo que para nós, psicólogos, especialmente nós, trabalhando, né, com a mesma linha de raciocínio clínico e tudo mais, a gente entende que é assim, a gente fala, inclusive, psicoeducação, né, leva o paciente a entender, então, conheça-te a ti mesmo, mas e para os pais, né, o que é importante saber? É muito importante saber sobre o desenvolvimento dos filhos, o que esperar, mas é muito importante saber também os impactos que causam, né, pelo menos em linhas gerais, impactos sobre maternidade, paternidade, né? Então a gente vai falar, quando a gente fala sobre criança, não vejo assim tanta importância da gente ficar falando às pessoas sobre, olha, de X a X anos é isso, porque se não for, corre para o especialista, porque isso é importante. Mas pelo menos aqui no nosso papo de hoje, eu penso que a maior relevância talvez esteja, e vocês também me sinalizem, se quiserem que a gente tome, né, outros rumos na nossa conversa, mas a maior importância está na gente dizer assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você certamente tem alguma criança no seu entorno, seja filhos, parentes, né? Queridas crianças, ou crianças que você está minimamente atenta, preocupada, talvez, né? O que é importante em tudo isso? É importante saber lidar com essa criança, é importante saber conversar com a sua criança, é importante exercitar profundamente a questão de organizar-se no tempo e no espaço para a sua criança. Né? A gente vive dias e tempos, não são dias, tempos já prolongados de, de uma sociedade extremamente acelerada, né? Nós vivemos rotineiramente, quase que sempre na luta contra o relógio, e a vida adulta nos chama um raciocínio bem, né, formal, que é mesmo da nossa fase, e que nos distancia muitas vezes de uma comunicação mais assertiva com uma criança. Porque não adentrando tão profundamente em teorias,
Mas se a gente pensar que um bebê nasce, obviamente, sem falar, sem andar, sem essa comunicação que nós temos, né, vamos chamar na vida adulta, ele vai precisar percorrer um tempo e um espaço de aprendizado e de comunicação e interação para que ele possa aprender tudo isso. E tudo isso não ocorre de maneira acelerada. A gente pode e deve oferecer estímulos às crianças, mas não vai ocorrer de maneira acelerada, positivamente, se eu der uma enxurrada de estímulos para minha criança, né? Então, eu vou brigar contra o tempo, dar uma enxurrada de estímulos, e meu bebê, né, com 1 ano, ele vai fazer coisas de crianças com 3. Será que isso é importante? Será que isso vai acontecer? Então, há uma união também de tempo, espaço e interação, e não somente de estímulos, para que essa criança, esse bebê se desenvolva. Então, eu estou falando sobre isso para dizer que nós, adultos, temos uma premissa de aceleração, porque vivemos em sociedade e isso vai acontecendo conosco, mas a gente deve ter uma parada de pensamento para lidar com as crianças, né? E se a sua criança está com você na sua casa, ou se ela está com você porque você trabalha em escola, ou se ela está com você porque você trabalha em consultório, esse tempo não é o nosso tempo acelerado. E eu estou chamando de tempo aquilo que eu estou falando sobre a relação tempo, compreensão, raciocínio, funções né, psicológicas e neuropsicológicas. É todo um apanhado de informações, de aglomeração, que de conhecimento, né, de aprendizagem, que essa criança virá a ter, mas no tempo dela, junto a todos os outros fatores, que não é só o tempo parado no espaço. Então, falar sobre isso, penso que seja importante para a gente desacelerar. Desacelerando, a gente vai lidar com a criança. E de tudo que as crianças mais precisam, é tão difícil a gente ficar fazendo apontamentos como se algo fosse único, exclusivamente relevante, porque não é, né? Se a gente não parte do princípio de necessidades básicas, de um sono adequado, de uma alimentação adequada, todo o resto, que é tão importante também, já não vai fazer tanto sentido, né? Então, é muito difícil a gente levantar uma bandeirinha e falar assim, gente, não esqueça disso, vai aqui que vai dar certo, né? Porque são muitas coisas, são muitos fatores que envolvem o desenvolvimento saudável, né, para um ser humano, e aí de criança, que é o que nós estamos falando. Mas vale muito a pena, né? Falando especialmente para todos, falando para o senso comum, do que vale muito a pena, né? Além da gente oferecer tudo que tem a ver com necessidades básicas, além da gente ficar com um olhar atento sobre o desenvolvimento, quando parece estar, né, será que meu filho está ou não mais atrasado nisso ou naquilo, linguagem, enfim, são tantas coisas, né? Mas enfim, se engatinhou, se não engatinhou, quando que foi, isso vocês, né, nossos colegas que estão aqui assistindo, vocês vão encontrar, né, uma resposta com a busca de um profissional adequado no desenvolvimento, né? Seja numa consulta pediátrica, seja numa consulta com um psicólogo que trabalha com crianças e tantos outros profissionais que trabalham com o desenvolvimento. Mas o que vale tanto, então, que a Luciana quer dizer sobre que é para mim, eu que não fui estudar sobre desenvolvimento. Então, pessoal, fiquem atentos a uma questão. Nós nos desenvolvemos psicologicamente muito profundamente através do apego, né? Então, é a partir do apego que a gente pode alavancar a vida ou não. Mas esse ou não também não é catastrófico. A gente vai lidando também, a gente vai trabalhando. Os nossos apegos precisam ser seguros, né? O nosso apego precisa ser mais tranquilo. E o apego é lá do comecinho mesmo, né? Começa na gestação, e se não deu pela gestação, começa quando começou, né? Meu filho foi por adoção. Começou um dia, não começou essa relação? É por aí. O apego, ele não nasce, pum, nossa, que amor, tô agora. Mas ele nasce através das
relações que nós estabelecemos todo dia, todo momento, eu estou me relacionando, né? Eu, Chá, quem mais é mãe, meninas? Quem é mãe deixa de ser mãe porque sai para trabalhar e volta? Não, nós exercemos papéis, né? Quem é filho também não deixa de ser filho porque vai para a escola e volta, ou porque na vida adulta ainda é filho, foi trabalhar e voltou, né? Nossos papéis, eles existem. Óbvio que na jornada, né, do reloginho e da vida, a gente guarda algumas coisas na caixinha e corre a exercer outras que são mais em termos de funções. Mas o papel existe. Então, esse bebê nasceu e ele já é seu, ele já está ali contigo. Essa criança é sua filha, seu parente, né? Seu aluno, né? Ele está na sua vida, relacione-se com essa criança, né? A história do abaixe, converse, olho no olho. Gente, ter criança na vida, e criança exige tempo e dedicação, né? E é real. Pode dizer, Chay, senão eu vou falando sozinha. Não, não, E agachamento, né? Porque a gente todo conforme, conforme você for falando, Lu, eu lembrei de uma orientação que eu tive do pediatra, né? Sim. Tipo, não foi nenhuma orientação a pedido, nada. Aham, Quando o pediatra passa no hospital para ver, né? sim. É, você tinha, né, acabou de ter o filho ali, ele só olhou assim para mim e olha que delicadeza. Muitos pediatras iam falar, ó, tá tudo bem, né? Tipo, fisiologicamente tá tudo ótimo. Uhum, Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, me chamou de mamãe. Eu falei, ai meu Deus, agora é mamãe, né? Pois bem. sim. Falou assim, mamãe, chegar lá em casa, tira sua roupa, tira a roupinha dele, deixa ele sem roupa. Sem roupa. E você também vai lá no quarto, coloca ele no teu corpo, fica com Sim. ele, fica com Que ele ali, maravilha. sim. Fica com ele desse jeito, vocês dois. Fica um tempo assim, tá? E eu Uhum, olhando assim pra ele, falei, tá, né? Tipo, eu achei uma orientação tão delicada. Eu não sabia uhum, se eu era psicóloga, se eu não era, se eu era primeira mãe, se eu sim. não era, eu não sabia de nada de mim. Eu não o conhecia, né? Foi o pediatra ali do hospital mesmo. Eu não Aham, contratei pediatra para ir lá. E ele fez, eu achei de uma delicadeza. Eu falei, esse pediatra me ganhou, né? É óbvio que eu ia levar Joaquim depois uhum, para uhum, este que mandou eu fazer isso, porque, né, que me uhum, orientou a fazer isso. E o que que uhum. era? Gente, isso é apego, né? Acabou de Mesmo. nascer. Qual que é o contato que tem com a mãe? É esse. É, Incrível. exato. E é sobre isso, né? Desde o nascimento e para tudo mais, né? Vale lembrar que essa questão do apego, né, como ele se dá, a gente pode ficar mais, né, pro ansioso, pro evitativo, né, e com um apego mais seguro. Mas é também interessante, né, quando você tem uma criança, e eu até estou falando uma criança, não um filho, porque eu acho que dá para abranger, né, os estudos falam pais ou cuidadores, então vale a pena, né, tantas crianças, então pessoas podem nos assistir e não ser o pai ou a mãe daquela criança, mas ser um cuidador. Então, vale lembrar que muito do nosso apego adulto, que estamos, né, então, interagindo, socializando, educando essa criança ou essas, muito do nosso estilo, né, que se fala, o estilo de apego, ele vai, não é que vai por entrega, mas ele vai como forma aprendida para aquela criança. Então, quando a gente tem uma criança na vida, a gente tem que cuidar da gente, né? Na verdade, a gente tem que cuidar da gente sempre, né? É sempre um convite da psicologia, vamos nos cuidar, todos. Mas, assim, uma das grandes responsabilidades de se ter uma criança em desenvolvimento é se cuidar, né? Outra frase muito ouvida e que eu gosto de colocar é: se a mãe está bem, o filho fica bem. Não é exatamente assim para todas as situações, nós sabemos, mas quão importante é.
uma mãe ou um cuidador estar bem no sentido de seguro, de um apego seguro, né? Para passar, transmitir essa segurança para o seu filho, ou então para a sua criança, nesse desenvolvimento, nesse conhecer de uma nova escola, nesse novo período escolar, vai começar as aulas para quem, alguns poucos já começaram, as aulas vão começar, como é que é isso? Né? Como é que é deixar meu filho na escola? Muitas vezes, especialmente as primeiras, isso dói também no adulto, né? E é importante falar sobre isso, é importante ter com quem conversar sobre isso, para que isso não fique só no calor das emoções junto à sua criança, já que a criança ela está precisando de um apego seguro para poder dar um passo à frente, para poder seguir nessa jornada da vida, não é? Então, sobre essa questão do apego, é o que eu entendo ser, assim, da nossa conversa, algo um ponto tão relevante aqui para deixar para todos. Uhum. Lu, o que que você, seguindo até, né, assim, essa linha do que você está trazendo, o que que você acha que seria importante para os cuidadores que estão escutando, então, a gente, né, assim, orientações, você falou um pouquinho do apego, mas essas orientações do cuidado para esse desenvolvimento mais saudável das crianças e dos adolescentes também. Sei que é uma pergunta mais geral, mas o que que vem, assim, para você, que eu acho que pode ser muito útil para quem nos escuta? Bom, gente, é uma pergunta geral, mas eu acho que dá para a gente tentar sintetizar assim. Quando a gente traz as nossas verdades na relação, elas costumam, assim, a gente costuma desenvolver, racionalizar, mesmo que sejam os problemas, com um pouco mais de facilidade. Então, assim, vale a pena os pais também informarem aos filhos, seja pela comunicação verbal ou não, quando algumas situações são difíceis aos pais, porque nós não temos, eu já até me coloco, nós, né, que eu também sou mãe, nós não temos o manual de instrução de ser pais, né? Não é dessa forma. Aham. Ciência traz orientações, sim, nós temos pesquisas relevantes que nos mostram o quão importante é conhecer sobre desenvolvimento, porque a gente fica mais preparada, isso sim, né? Mas o quanto também na velocidade, seja da internet ou desse tempo em que vivemos, o quanto que muitas informações vêm como avalanche. Associada a uma questão de que muitos adultos vivem nessa questão de acelerado e tantas outras vezes na questão da ansiedade, a gente pode ter uma grande tendência a supervalorizar algumas informações, né? Apontar que aquele seria um caminho único para direcionar ou para conduzir. Vejam as palavras mesmo que eu estou usando: direcionar, conduzir, né? Que isso acaba fechando o desenvolvimento da criança, né? Fazendo com que o desenvolvimento não esteja aberto para a vida, né? Para as suas próprias experiências. Então, é importante que os pais associem conhecimento, busque esse conhecimento, claro, junto a profissionais, ainda que seja, né, no nível de internet, sem problemas, mas busque os conhecimentos que vêm oriundos da ciência e que cheguem ao senso comum de forma a facilitar o cotidiano, dia a dia, e não a colocar um ponto de desequilíbrio nas funções parentais, né? Então, o que a gente vê bastante, e aí que fica, né, talvez uma resposta que seja mais adequada para a sua pergunta. O que a gente vê bastante são pais talvez muito ansiosos nesse desenvolvimento dos filhos, né? Então, já estava na hora, já está na hora Uhum. de ter mais. Quando que acaba esse egocentrismo, né? E eu digo, bom, eu vou dizer para você o seguinte: a coisa vai bem mais além do que muitos falam, né? A gente vai adquirindo novas habilidades, funções, enfim, executivas e tudo mais, e a gente consegue pensar melhor sobre o mundo, compreender melhor sobre o mundo, compreender melhor as relações e não sair mordendo, sei lá, né, os amiguinhos, como numa fase de berçário, de bebê. Mas isso não significa que eu ainda, criança, não sou um tanto aí egocêntrico, né? Então, há muita Uhum. ansiedade por se perder ou se eliminar aquilo que ainda é da infância, né? Porque
muitas vezes algumas características parecem não ser muito adequadas nessa convivência social. Convenhamos que cabe a nós, né, Uhum. a boa educação e tudo mais. Mas a ansiedade por fazer essa criança se desenvolver e talvez, né, eu diria, entre aspas, sumir algumas características que parecem já estar mais, não sei se é a palavra adequada, mas que talvez traga mais cansaço nas experiências das relações, isso acontece muito. Então, a gente precisa entender que a criança é um ser em desenvolvimento, e enquanto somos crianças, marcos de desenvolvimento são importantes para a gente olhar, entender o que está acontecendo, mas muita coisa ainda rola pela infância inteira, né? A gente vai ensinando, vamos ensinar Uhum. a compartilhar, enfim, mas muitas características elas diminuem, não ficam com a ênfase que era, como no exemplo do egocentrismo, né, que eu disse, mas elas ainda permanecem e a Uhum. gente vai desenvolvendo outras habilidades e outros conhecimentos que vão nos permitindo sermos, né, e as crianças, então, se colocarem enquanto seres humanos em sociedade com formas mais, maneiras, acho que habilidades, né, com habilidades talvez mais adequadas aí nas suas relações. E essas habilidades, Uhum. elas não são linear, né, Luz? A gente ensina de novo, e aí, às vezes aquilo cai um pouquinho, depois volta de novo. Exato, exato. A questão de não ser linear, talvez aí resumiu essa parte que eu fiquei um pouco aqui enroscada e buscando uma palavra mais adequada. O pensamento é Sim. exatamente isso. A coisa não é Uhum, linear, né? O desenvolvimento não é exatamente assim. uhum, Eu uhum. penso que é muito Uhum. individual, né, Lu? Uma criança que tem o seu ritmo respeitado, né, é muito importante para essa criança. Eu me lembro que o meu mais velho, quando aprendeu a escrever, não ia, não ia. Alguns amiguinhos já escreviam, já liam, não sei o que lá. E ele demorou um pouquinho, mas ele é muito bom em matemática, então, né? E eu falei, gente, será que esse menino, né? Como é que vai ser? Porque não tá indo, e eu ali e tal. E de repente foi, né? E o quanto é importante para a gente, enquanto mãe, né, ser esse apego seguro que você falou, de entender que cada um tem o seu tempo, independente da nossa ansiedade de querer ver a coisa acontecer, né? Respeitar o tempo da criança. Uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que respeitar o tempo da criança, mas também atenta para caso tenha algum problema, é né? verdade. Para a gente correr, para a gente poder Sim, atender sim. essa necessidade, né? Sim, sim, nós somos psicólogos e a gente sabe, né, o quanto que existe também, né, as linhas negacionistas, né, da questão, enfim, do desenvolvimento, dos transtornos do desenvolvimento, e aqui nós não estamos falando isso, pelo contrário, nós não estamos negando, só não é uma abordagem da nossa discussão nesse momento, né? A gente está falando mais sobre como lidar com a sua criança e de forma mais generalista mesmo, e mais na importância desse olhar cuidadoso desse ser humano adulto, entender que até a questão desse raciocínio adulto não é dessa forma na infância, né? Gente, para a criança entender que um, sei lá, vamos colocar assim, ó, que esse copo d'água cabe aqui dentro, que depois eu volto, sabe, gente? Estamos falando lá, né, das linhas, enfim, Piaget. Isso daí não é tão simples, né? Há que se ter uma grande construção de tempo, vivência, experiência e tanto que é acionado e desenvolvido nesse conhecimento, nessa aprendizagem dessa criança, para chegar nesse tempo, nesse conhecimento. E que tudo isso representa forma de raciocinar e compreender a vida e a vida do outro, né? Uhum, uhum. Qual é o tempo que a criança vai entender o que está acontecendo com a mamãe, o que está acontecendo com as emoções do papai, o que está acontecendo com as emoções do meu amiguinho, né?
Então, a gente orienta, psicoeducar as emoções desde muito cedo. Agora, orientar sobre isso e fazer sobre isso, que é o que a gente faz também em consultório, não significa que nós vamos exigir que a criança muito pequena compreenda só porque eu já estou fazendo a psicoeducação, como vocês mesmos disseram. Primeiro, que não é linear. Segundo, que exige a repetição e a maturação. Então, uma soma de fatores, né? Cabe a nós estimular, cabe a nós não hiperestimular, né? E cabe a nós ir dando esse tempo, respirar e o espaço para a criança desenvolver também. E acho que Uhum. buscar ajuda às vezes, né, Lu, quando vem essa ânsia, né, de tipo, ai, meu filho tem que fazer isso, ou eu tenho que hiperestimular para andar ou qualquer coisa. Talvez buscar uma ajuda para você entender melhor esse Sim, processo, que é como você falou no começo. Quando a gente entende como as coisas funcionam, isso ajuda a gente a lidar com a situação, né? é verdade. Particularmente, né, esse momento profissional, eu tenho estado bastante feliz refletindo sobre quantos pais têm me procurado, então é uma experiência, não é um dado científico, mas o quantos pais têm me procurado com essa busca, com esse olhar que vem assim, olha, eu nem sei se é o caso de psicoterapia. E eu digo, que bom, porque nem sempre é mesmo, né? E aí diz, mas meu filho tem tão poucos anos, mas eu queria conversar. Então vamos conversar? Uhum. Porque há quanto tempo a gente já não fala, né? Que a gente já tem falado sobre a importância dos pais estarem cada vez mais conhecendo sobre desenvolvimento. Então, poder falar com um profissional que trabalha com crianças e que entendam tanto do desenvolvimento, pode justamente melhorar a qualidade de compreensão e também de relacionamento para o desenvolvimento dessas crianças. Então, particularmente, eu tenho estado bastante feliz com esses pais que têm buscado que não necessariamente aquilo se torna, né, uma sequência de encontros de psicoterapia aplicada, pelo menos nos modos tradicionais, enfim, e acaba sendo mais no nível de orientação. Isso é muito bom porque a gente vê uma sociedade em transformação, né? Uhum. Uhum, sim, e isso Isso. que, assim, o que vocês foram falando, né, me faz pensar o quanto a comparação, às vezes, assim, o quanto a comparação é nociva, né, assim, no sentido de, eu tô olhando o amiguinho da, do meu filho, eu tô me comparando com pessoas da rede social, né, eu tô me comparando e trazendo essa pressão para o desenvolvimento do meu filho. É, E acho que é importante isso de individualizar, né? Então, ter esse olhar profissional também ajuda a individualizar ali realmente aquela criança. Não, vamos ver onde ela está, qual é a história dela, né? Onde ela está no é, desenvolvimento dela. exatamente. É bem isso, né? Lembrar que a nossa criança, ela é nossa, né? No sentido, bom, em todos os sentidos. Se você tem uma criança, você tem deveres quanto ao desenvolvimento dela, né? E a criança tem os direitos dela garantidos quanto a isso. Mas a gente precisa entender que a criança não é uma extensão nossa. Ela é um sujeito da sua própria história, né? Então, Uhum, e é desafio, né, gente? Não é tão fácil. Nós estamos falando isso enquanto profissionais, mas nós também temos as nossas crianças que não são as do nosso consultório, né? Que são as da nossa vida, as que estão no nosso coração no dia a dia, na nossa história de vida, extra consultório, e nós sabemos que é um desafio, né? É sempre um convite a cuidar de nós mesmos para que a nossa criança tenha a sua própria história. Uhum. Uhum. uhum, Ô, sim. Lu, para gente caminhando para o final, né, para não gastarmos muito seu tempo aqui também, eu acho que essa é uma Uhum, conversa que a gente ficaria horas aqui tendo, né, porque tem tanta coisa para falar sobre desenvolvimento, para falar desses profissionais que cuidam dessas crianças quando tem alguma dificuldade nesse desenvolvimento. E acho que você falou uma frase tão bonita agora também, que até caberia no que eu vou te perguntar agora, Tá, mas aqui no uhum, Nós, a gente sempre faz um pedido para os nossos convidados, e óbvio que você
não ficaria fora desse Uhum. pedido que a gente sempre pede para que você possa deixar uma mensagem aqui, que não necessariamente seja do tema que a gente está falando, né? Mas para os profissionais poderem ouvir que estão aqui com a gente. A única Entendi. restrição que a gente tem dessa mensagem é que ela de fato venha do seu coração, porque é o que a gente entende que conecta, né? O apego que a gente está falando. Tá Então, bom. seria esse o pedido, né? Sim. Meninas, eu tenho no meu coração uma mensagem que ela é de uma história escrita por Ziraldo. Ela vem, né? Olha, eu me emociono, me emocionei agora de falar, porque de fato é, né? Quem já passou por mim não é isso que eu falo para todas as famílias, é claro que não, mas certamente já comuniquei, já falei sobre essa história para algumas famílias, e ela tá na minha história de vida, né? Desde muito cedo, que é o menino maluquinho, né? Não sei se vocês se lembram, se conhecem o livro do Ziraldo, o Menino Maluquinho, o da panela na cabeça, sim? Então, assim, o Menino Maluquinho, ele era um menino, ele cresceu, ele não conseguiu segurar o tempo, né? E é isso, a gente não consegue segurar, a criança vai crescer, com bons estímulos ou não, com muitos excessos de estímulos ou não, com poucos estímulos. Essa criança ela não vai segurar o tempo, ela vai, né, viva, ela vai se desenvolver com o que tiver em torno dela. Então, o tempo a gente não segura. Essa criança, em algum momento, se tornará um adolescente e, em outro momento, um adulto. E assim também seguiremos todos nós, né, até a morte, até a velhice, até a morte. Então, o menino maluquinho, ele não segurou o tempo, ele cresceu. Mas na história do menino maluquinho, ele cresceu um homem legal, um homem bacana. E ele, a gente descobre que ele não era maluquinho nem nada. Ele era um menino danado de feliz. E isso é muito assim, para o meu coração, isso é maravilhoso, né? Que nós estamos falando sobre desenvolvimento, nós estamos falando sobre crianças, nós sabemos que crianças têm. Crianças fazem barulho, crianças brincam, falam alto, até que tudo se organize no tempo e no espaço dos adultos, né? Crianças falam coisas que talvez não era o momento de falar, e aí as mães, os educadores ficam tentando ponderar algumas coisas, e aí eu digo, gente, que maluquinho que nada, era um menino danado de feliz. Então a história do menino maluquinho de Ziraldo é uma história encantadora para mim, desde a minha infância, e eu trouxe ela também para o meu trabalho, né, para a minha vida profissional, e ela cabe em várias situações. Ela não cabe em todas, é claro, né, porque é apenas uma história de um menino, nada mais, né? Então, algumas vezes eu preciso falar que o menino maluquinho não era um menino maluquinho, não. Ele era um menino danado de feliz. Mas a mensagem que fica é: o tempo a gente não segura. Até o menino maluquinho cresceu, né? O bom é que ele cresceu um adulto feliz, saudável, né? Cheio de satisfação. E é assim que a gente deseja para as crianças que a gente encontra na nossa vida, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida em geral, com certeza, né? Que as crianças possam crescer adultos felizes, né? Tranquilos, satisfeitos com suas próprias vidas. Ai, lindo. Desculpe, mesmo, não foi uma frase. Ah, tá, a mensagem tá Foi lindo, dada. foi Lindo, foi Foi lindo. uma É. reflexão linda, Lu. Aham. E super dentro do Obrigada, que a meu gente Deus. está falando aqui, né? Acho que casou super. Lu, e a gente também deixa um espacinho para você falar sobre você, aonde as pessoas te encontram, como ela. Ah, tô aqui assistindo, gostei dessa Luciana, onde eu encontro ela, se você está fazendo alguma coisa para esse ano. Tá certo. Meninas, muito obrigada por esse espaço. Eu estou, né? Eu trabalho parte do meu tempo, atualmente, parte do meu tempo, eu me divido profissionalmente como psicóloga educacional, e isso eu faço na rede pública, né? E aqui na cidade de Araçatuba.
E a outra parte do tempo, profissional, eu trabalho em consultório, né, particular. Então, quem quiser me procurar, pode abrir aí o Instagram, que é minha, Luciana Esgalha, psicóloga, e lá vocês vão encontrar aí o meu contato profissional, né, com mais facilidade. E aí vocês, quem precisar, vai estar falando aí diretamente comigo. Peço um pouquinho de paciência, que tão logo em breve eu responderei a mensagem, né? Se for necessário, estaremos conversando no consultório. Combinado, muito Projeto para bom. esse ano. Meninas, eu tenho, assim, essa coisa do professor universitária, né? Nesse momento não estou em nenhuma das faculdades, porque fico nos convites como professora de pós-graduação, tá? Porque eu vou ajustando, né? A roda da vida roda. Então, é a vida profissional e a vida como um todo, né? Então, eu também tenho esses outros planos de vida que ficam fora da profissão, que é a vida em família, e tenho meus pequenos, então eu não estou com uma ramificação muito grande no exercício da profissão, mas estou muito feliz, muito mesmo, né? Porque esses dois nichos de trabalho meu, neste momento, são nichos que me permitem trabalhar com crianças e pré-adolescentes, às vezes alguns adolescentes também, mas que me deixa realmente grata, né, à vida. Eu sou muito grata à vida, gente, porque é tão bom a gente poder escolher fazer, né, o que a gente gosta, o que a gente quer. Isso é Com um momento certeza. muito importante para mim. Tem sido, né? A profissão tem sido isso. Mas é isso, o contato então fica, eu vou colocar, eu falo para que seja através desse Instagram, porque é lá que também tem o contato de WhatsApp, e aí eu respondo as mensagens assim que possível. Muito bom, muito bom. Acho que é Sim. isso. Obrigada, Lu. Eu ia Imagina, pode falar que a falar, Lu Fê. atende crianças assim lindamente. Quando ela fala, quando ela ensina, né, como atender crianças, é lindamente, assim, eu acho que a É do gente sente coração mesmo, né? um carinho todo especial, sabe? Um jeitinho de falar da criança que você fala, olha só, gente. E, e isso acaba passando, né, para os profissionais que ela está aí orientando e tudo mais, o quanto eu acho que é especial a gente atender crianças, né, porque é um trabalho com a criança e com os pais. Eu não atendo mais criança, mas a Lu sempre trazia essa coisa, né, de uma boa orientação para os pais ou cuidadores, enfim, né, e também um trabalho com a criança. Então, só para deixar, só registrado, só. É, E a dá pra gente não gente fica ver, com a né, assim, criança o do lado, gosto né, que gente? ela tem. É. É muito Dá bom. pra Eu perceber. trabalho de salto, minha gente. Eu ponho meinha no pé, olha que delícia. Oh, coisa boa. Entre E tem tantas coisas boas. uma sala com, parece um parque de diversões para o psicólogo infantil também, com vários recursos maravilhosos, bonequinhos de divertidamente, tudo lá. É isso aí. Eles não ficam expostos a todo momento, né? Porque a gente que trabalha com terapia sabe que não pode, não é que não pode, né? Mas tudo tem que ter um plano. Então eles Sim, ficam ali, né? Guardadinhos, mas cada momento a gente vai utilizando um recurso delicioso. Brincar é bom demais. com Ai, certeza. que bom. Lu, muito obrigada, viu? A gente vai chegando então ao final desse episódio. A gente espera que você que tenha escutado, que tenha assistido o episódio, tenha gostado, assim como a gente gostou, né? Como a gente realmente ali achou muito valioso tudo que a Lu pôde trazer hoje para a gente sobre esse assunto de desenvolvimento, com algumas orientações para os cuidadores, para os pais, tirando algumas dúvidas, né? Ali esclarecendo muitas coisas importantes. Então, a gente agradece muito, Lu, a sua partilha, né, a sua disponibilidade aqui de estar aqui com a gente, né, de doar o teu tempo. Foi muito importante para a gente, viu? E a vocês, queridas ouvintes, agradecemos também por você ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se de que vocês também são parte essencial dessa conversa, desse nosso nó. Então, compartilhem também ali o que vocês acharam. Deixem para a gente ali também sugestões, perguntas,
entre em contato com a gente fica muito feliz de conversar com vocês lá pelas redes sociais, pelo Instagram, que é o Nós Entre Psis, e os comentários aqui no podcast ou no YouTube também, a gente está aqui sempre respondendo, interagindo com vocês. Muito obrigada. E antes da gente se despedir, queremos também fazer um pequeno pedido para você, para compartilhar esse episódio com os teus amigos, colegas e todos que possam se interessar pelo mundo do desenvolvimento infantil, certo? Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, Lu. obrigada, Foi menina. ótimo, gente.